Teria o Tribunal da Santa Inquisição Católica matado milhões de pessoas na fogueira durante a Idade Média? Será? Neste vídeo quero fazer um react a um vídeo que encontrei na internet sobre a Inquisição e que aborda, né, os números da Inquisição, números de julgamentos, números de condenação e de pessoas que foram mandadas para a fogueira. E apenas usando um raciocínio lógico e senso crítico, quero mostrar que esses números são fantasiosos, são inverdades e historicamente impossíveis. Mas vamos ao vídeo e aos comentários devidos. Mas o que o Lorente vai dizer? Então, esse aqui é o livro do... Ele tem vários tomos, né, vários volumes. É o volume 2 do Antônio Lorente. Aqui é apresentado a fonte, né, de onde são tiradas estas informações. Se trata de um livro de Juan Antônio Lorente, escrito em 1818. Esse livro tem como título História da Inquisição, né? Então, essa é a fonte que vai influenciar muito do que se diz sobre a Inquisição. Onde ele vai dizer o seguinte: no ano de... Isso aqui é, repito, é baseado nos arquivos que ele tinha em mãos naquela época, certo? Ele vai... Aqui se pretende insinuar que o autor deste livro, o Juan Lorente, ele tinha documentos originais da Inquisição, né? De fato, o Juan Antônio Lorente foi funcionário do Tribunal da Inquisição na Espanha. No entanto, ele, ao que parece, vazou dados sigilosos do Tribunal do Santo Ofício e foi dispensado, mandado embora, na linguagem de hoje, né? Ele depois vai morar na França, porque ele vai aderir, já enquanto era funcionário da Inquisição, mas depois, né, ele vai aderir às ideias francesas, apoiar Napoleão Bonaparte, e ele vai morar na França. E é lá na França que em 1818 ele publica este livro da Inquisição, né, mostrando o caráter horrível, né, da Inquisição, também difamando a Espanha, que estava em conflito com a França, enfim, né, e aí se supõe que o Antônio Lorente tinha documentos oficiais da Inquisição, já que ele tinha sido funcionário da Inquisição, e se supõe que ele teria roubado alguns desses documentos e que, portanto, ele tinha em mãos para poder escrever o seu livro. É interessante que o próprio Antônio Juan Lorente, né, ele vai dizer que depois ele queimou estes documentos. Então é tudo um tanto quanto estranho, né? Mas nós vamos ver que boa parte do que ele apresenta como números e dados da Inquisição são historicamente impossíveis, são fantasiosos, são invenções e se trata de mentira, né? Para difamar, vamos dizer assim, né, a Espanha e tudo mais. Muitos historiadores que se seguiram ao Juan Lorente criticam severamente, né, muitos aspectos deste livro que ele escreveu. Mas vamos aos dados que ele apresenta e mostrar que esses dados são invenções e são impossíveis. Faz o seguinte: no ano de 1431, a Inquisição de Sevilha teve 2.000 queimados em pessoa, 2.000 em estátua e 17 mil penitenciados, que são 21 mil castigados. Então aqui se apresentam os dados, né, do Tribunal da Inquisição somente da cidade de Sevilha. E se diz que lá em Sevilha, o Tribunal da Inquisição matou 2.000 pessoas na fogueira, outras 2.000 pessoas foram mortas e foram queimadas em efígie, ou foi o boneco que foi queimado, isso porque supostamente elas já teriam morrido antes do julgamento final, teriam morrido ou torturadas, ou teriam morrido na prisão da Inquisição. Então, como elas já haviam morrido e foram condenadas, se queimava um boneco para representar. Então, ao todo, a Inquisição em um ano teria matado 4.000 pessoas em Sevilha, e ao todo teriam sido julgadas 21.000 pessoas. As outras sofreram outros tipos, né, de condenação. Então é isso que é dito aqui, esses números apresentados, né, pelo Juan Lorente. Mas será que esses números são historicamente reais? Será que isso é verdade? Isso é impossível. Com um pouco de análise lógica, nós podemos perceber que isso é impossível. Bem, a cidade de Sevilha, ela atualmente possui por volta de 650 mil habitantes. Uma pesquisa rápida na internet nos mostra isso e nos mostra também que,
Na Idade Média, por volta de 1480, o número de habitantes de Sevilha era de aproximadamente de 30 a 50 mil habitantes. Agora, pensemos. Uma cidade que tem 50 mil habitantes, 21 mil pessoas foram processadas e condenadas pela Inquisição e 4 mil dessas morreram. Ora, para imaginar isso, a gente teria que ter, e ainda mais tendo presente que boa parte da população era de crianças e jovens, né? 21 mil pessoas processadas e condenadas seria praticamente quase todos os adultos da cidade. Isso é impossível, isso é um número fantasioso e historicamente irreal, né? Isso é pura invenção, não faz sentido algum, né? Sem contar que, para que 21 mil pessoas tivessem sido condenadas, a gente teria que pensar que, em média, deveria ter sido julgada 57 pessoas por dia durante um ano. Isso contando sábado, domingo e feriado, ininterruptamente. Dia a dia por um ano, 57 pessoas julgadas. Para que se pudesse chegar a esses números, né, de 21 mil pessoas condenadas. Isso é impossível. Absolutamente impossível. Né? E se imaginarmos que 4 mil pessoas morreram em um ano pela Inquisição, seria admitir que 8% dos habitantes da cidade foram mortos pela Inquisição. Não faz sentido. E, de novo, tendo presente que boa parte do número de habitantes ali era de crianças e jovens, né? Isso seria, sei lá, 15, 20% dos adultos morreram na Inquisição. Isso é irreal. Esses dados são absolutamente fantasiosos, né, e não são históricos. E isso é fato, né, e é fácil de se provar, basta com esse raciocínio lógico, a gente já vê que se trata de números inventados e fantasia, mas também historicamente a gente pode perceber que isso é inverdade, porque se por um lado muitos dos arquivos da Inquisição, né, se perderam, claro, né, mas também é fato que muitos arquivos e documentos foram preservados. E nós temos, segundo consta no Arquivo Histórico Nacional, né, na Espanha, arquivos e registros da ação do Tribunal da Santa Inquisição. Há lacunas, falta documentos, mas, por exemplo, com relação ao Tribunal de Sevilha, foram conservados registros ao longo de 58 anos. Então, há o registro da ação do Tribunal da Inquisição com relação a 58 anos de atividade do tribunal em Sevilha. E consta que nesses 58 anos aconteceram 1.962 julgamentos. Olha a diferença, né? De 21 mil em um ano, a verdade histórica é que em 58 anos aconteceram 1.962 julgamentos, sendo que desses, 97 entregue ao braço secular, né, condenados com a pena capital. Né? Então, números muito diferentes do que aquilo que fantasiosamente é apresentado. Bem, continuemos ouvindo o que se diz aí no vídeo. Ele não está contando as outras províncias esse ano. Ou seja, ele está falando que é o seguinte: em uma única cidade, em um único ano, uma única Inquisição, que é a Inquisição de Sevilha, né, que faz parte da Inquisição espanhola, matou 2 mil pessoas vivas, né, que foi quase a fogueira, e mais 2 mil em estátua ou efígie. O que é esse? Então, aqui ele reafirma, né, em um ano, a Inquisição somente em uma cidade teria julgado 21 mil pessoas, é impossível isso, e teria matado 4 mil pessoas, 2 mil queimadas vivas e outras 2 mil queimadas em boneco. Agora, se a gente raciocina, né, 57 julgamentos em média por dia, 4 mil pessoas queimadas, seja vivas ou em boneco. Devia ter fogueira todo dia na cidade, né? Gente queimando. Isso é irreal, isso é fantasioso. Não é histórico, né? Como já foi mostrado aqui nos números que historicamente nós temos. 2 mil em estátua. Quando a pessoa morria nas torturas de Inquisição ou na prisão esperando o julgamento, e tinha muita gente que passava anos esperando o julgamento, e era a prisão, eu já vou falar sobre isso,
era do pior tipo possível. Então, muita gente morria antes mesmo de chegar a ser julgado, né? E ir para o Alto da Fé, que era a cerimônia onde eles matavam os hereges em praça pública, diante do olhar de mulheres, crianças, famílias inteiras que iam lá, né? Como se fosse uma grande festa, né? Enfim, e devido a isso, o que eles faziam? Eles matavam entre aspas, né? Essas pessoas já tinham morrido, mas eles simbolizavam a morte delas do Alto da Fé, através de um boneco que eles faziam nessas pessoas. Ou seja, Então aqui ele explica por que, que se queimava em bonecos, né? Algumas pessoas. Então ele diz, 2.000 pessoas foram queimadas vivas, outras foram mortas pela Inquisição, seja na prisão, porque as prisões eram horríveis, o que não é verdade. Historicamente consta que as prisões do Tribunal da Inquisição eram muito melhores do que as prisões dos tribunais civis. Na Idade Média havia o Tribunal Civil e também o Tribunal Eclesiástico, né? E aí o que se consta é que os tribunais eclesiásticos, as prisões dos tribunais da Inquisição eram em melhores condições do que os tribunais civis, mas esse é um outro assunto, né? Então, aqui ele diz que muitas pessoas morriam na prisão, o que não é verdade, né? E outras morriam porque eram torturadas. Então, muitas pessoas morriam torturadas, o que também não é verdade. Sim, a Inquisição autorizava a tortura para obter confissão, no entanto, ela legislava sobre isso, proibindo que se tirasse sangue de alguém, né? Então, na tortura, a pessoa não poderia sangrar e muito menos vir a óbito, tá? Então, o tempo de tortura era bem reduzido no Tribunal da Inquisição e nunca uma pessoa poderia morrer torturada, né? Isso era impensável para o Tribunal do Santo Ofício. Mas isso é uma outra questão, né? Mas para dizer essa ideia de que se queimava boneco porque as pessoas morriam na prisão ou torturadas é mentira, porque se queimava em efígie ou se queimava bonecos de pessoas, ou porque a pessoa havia fugido, ou porque quando ela foi acusada, ela já não estava na cidade. Então, para representar uma condenação, se queimava o boneco, né? Mas, como disse, isso é um outro assunto, né? Apenas para dizer que o que se diz aqui também sobre isso é muita inverdade. não é que ele estava matando o bonequinho, sei lá, porque sim, né? Porque deu na cabeça dele de matar o bonequinho. Não, ele estava matando o bonequinho porque uma pessoa tinha morrido mesmo. Ou em algum caso, em casos extremos, pessoas que tinham conseguido fugir do Santo Ofício, mas eram raros esses casos, né? Enfim, então essas pessoas aqui, realmente, elas morreram por causa da Inquisição. Só que elas não morreram no alto da fé, né? Só essa diferença. Então, a gente dá para dizer que, somados os mortos em efígie e os mortos em pessoa, a gente tem 4.000 pessoas que, repito, foram mortas em um único ano, em uma única cidade, de uma única Inquisição. E eles falam que a Inquisição matou muito pouco, né? Então é isso que ele quer dizer, né? Em um ano, a Inquisição, numa população de 50.000 pessoas, matou 4.000. Então, a Inquisição eliminou 8% da população, o que é uma fantasia e um absurdo, como já vimos, né? A começar pelo suposto número de julgamentos que, né, de 21 mil pessoas em um ano, o que é impossível historicamente, né? Então, a gente vê que são números totalmente fantasiosos, né? Ainda mais se tomarmos os números históricos que nós temos, como foi apresentado, em 58 anos do exercício do Tribunal da Inquisição, estão somente 1.962 julgamentos historicamente comprovados. Enfim, deixa eu ver aqui qual outra página. Aqui eu tô na página onde vai dizer o seguinte: Torquemada, então, fez. Bem, foi apresentado aí os números fantasiosos do Tribunal da Inquisição em Sevilha, como vimos, e agora vai ser apresentado os números com relação ao inquisidor Torquemada, né, o mais famoso e temível dos inquisidores. Vamos ver os números da ação do inquisidor Torquemada. Fez a Espanha durante os 18 anos do seu ministério inquisitorial. Aqui ele está falando só do período do Torquemada, certo? Que foram menos de 20 anos que ele esteve lá. 10.220 vítimas que morreram nas chamas. 6.860 que ele fez queimar em efígie, por morte ou ausência da pessoa. E 97.321 que castigou com infâmia, confisco de bens e cárcere perpétuo. Ou seja, bem, Torquemada, ao todo, teria que ter realizado 116.401 condenações e, portanto, processos e julgamentos, né? Sendo que desses,
10.220 queimados na fogueira, 6.860 queimado o boneco, porque já teriam morrido nas prisões da Inquisição ou por causa da tortura, o que não é verdade, né? E outras 97.321 condenações, né, por outras penas. Tudo isso teria realizado Torquemada. Ora, isso humanamente é impossível. Torquemada, que foi inquisidor por 18 anos, teria que ter julgado 19 pessoas diariamente, e de novo, sem sábado, domingo e feriado, né? Todos os dias, 19 julgamentos por dia para atingir esses números. Ora, como isso é possível? E o processo, os depoimentos, as testemunhas, né, da acusação, a defesa, é impossível ter realizado essa quantidade de julgamentos. São números absolutamente fantasiosos. Para, de fato, percebermos que isso aqui se trata de pura fantasia, bem, trago dados históricos que nos são testemunhados com relação a um outro inquisidor do qual se tem o registro. Se trata de Bernardo Gui. Bernardo Gui também é um dos inquisidores mais famosos, né, da Inquisição. Ele atuou como inquisidor do ano 1307 a 1323, portanto foi inquisidor durante 16 anos. É verdade que há uma diferença. Torquemada, ele atuou na Inquisição Espanhola, Bernardo Gui, né, em outro contexto, outra realidade, mas no momento em que a Inquisição foi muito ativa, porque era um momento em que estava em alta a heresia dos cátaros, né? Bem, vamos lá aos registros com relação ao inquisidor Bernardo Gui. Ao longo de 16 anos, consta historicamente que Bernardo Gui julgou 940 casos, né? Sendo que desses, 43 foram condenados à pena capital, né? E boa parte dos outros, a condenação era peregrinação, jejum, né? Penitências, né? Mas isso é um outro assunto. Então aqui nós já podemos observar que esses números apresentados sobre Torquemada são impossíveis, são fantasiosos. Como que um ser humano poderia julgar, né, 116.401 casos em 18 anos? Torquemada teria, segundo os números aqui apresentados, ter matado 17 mil pessoas em 18 anos, né, 1.000 pessoas por ano. Isso é fantasia, né, pura fantasia, para difamar, né, para se dizer, né, a Inquisição matou milhões de pessoas. Isso não é fato, né? Isso não é fato. Com isso, não quero aqui fazer uma defesa da Inquisição ou coisas desse tipo, mas tão somente mostrar que muito do que se diz sobre isso é fantasia, é exagero e são inverdades. Então, assim a gente conclui esse vídeo mostrando que esses números apresentados, né, do Tribunal de Sevilha, fantasiosos. Esses números apresentados sobre Torquemada, também fantasiosos. E o fato é que nós temos, segundo os historiadores mais modernos que estudaram e estudam a Inquisição, né, e os arquivos foram abertos e estão disponíveis, e no estudo sobre a Inquisição perceberam que muito do que se dizia sobre a Inquisição são inverdades. O número de vítimas foi muito menor do que se supunha. E também se chegou à conclusão que das pessoas que eram acusadas no Tribunal da Inquisição, por volta de 2% eram condenadas à pena capital e entregues ao braço secular, né? Sendo que algumas dessas eram queimadas em efígie, era queimado o boneco. Mas, como eu disse, isso é um outro assunto, não quero aqui tratar sobre a Inquisição, mas tão somente mostrar que muito do que se apresenta dos números de condenados, né, de fogueira, pessoas que foram, né, mortas, existe muito exagero, muita inverdade, muita fantasia, né? Bem, é isso. Curta, compartilhe e se inscreva neste canal.